aqui é o professor Ronaldo Arruda e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante dos trabalhos científicos, que é a tese. A tese é um dos trabalhos mais amplos, uma das pesquisas mais exaustivas que realmente temos no trabalho científico e no trabalho acadêmico. É importante que a pessoa que desenvolve realmente uma tese analise, contextualize e no final, após a pesquisa, a sua exaustiva pesquisa, demonstre realmente os resultados, não ficando em cima do muro e se posicionando realmente sobre o seu resultado de pesquisa, defendendo a sua tese, defendendo a proposição aí que você vem argumentando e vem a apresentar, por exemplo, a uma banca ou uma dissertação aí de uma tese científica. Vamos lá então no nosso trabalho sobre tese científica. Vem aqui no nosso computador. Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Ronaldo Arruda e hoje nós vamos falar de um tema extremamente pertinente, que é a tese. A tese, sem dúvida nenhuma, é dos trabalhos aí mais amplos do trabalho acadêmico, onde os alunos, os discentes e até mesmo os professores desenvolvem a tese justamente para desenvolver possíveis soluções, pesquisar sobre problemas que são propostos durante a pesquisa científica. E a tese tem uma estrutura muito bem elaborada, onde podemos desenvolver aí um excelente trabalho, aprimorando, provando realmente os nossos resultados de pesquisa. Vamos verificar então um pouquinho sobre a questão da tese na aula de hoje. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? A tese ela é um instrumento de pesquisa destinado a promover a aquisição de novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos, né, são obtidos realmente através de pesquisa. Não tem como você adquirir a aquisição de novos conhecimentos sem desenvolver a pesquisa, com o objetivo da interpretação, predição e controle do fenômeno de estudo. Então, realmente, você pode fazer diversos tipos de pesquisa. Nós podemos falar uma aula sobre isso, que é a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, a pesquisa realmente onde que você vai elaborar aí questionários para fazer entrevistas com pessoas aleatórias, enfim. E coletar realmente o resultado proposto aí do seu trabalho científico. Temos um outro conceito que considera-se que a tese é uma abordagem de um único tema, exigindo uma pesquisa própria à área científica, em que se situa com instrumentos metodológicos específicos. A partir do tema proposto, lógico que para você desenvolver uma tese é muito importante que você lide com esse tema que foi desenvolvido, com essa proposta que realmente foi desenvolvida, e seja principalmente da área de seu conhecimento. Muitas pessoas que, por exemplo, eu, professor Ronaldo, que tenho uma experiência na área de produção, na área industrial, desenvolvia estratégias para desenvolver e melhorar a qualidade dos meus fornecedores. Então, a partir deste tema proposto, nós podemos verificar aí quais seriam as estratégias, quais seriam as ações para desenvolver aí a qualidade, alternativas de qualidade de desenvolvimento de novos fornecedores para que realmente atenda a minha produtividade. Nós podemos desenvolver um tema aí de nossa familiaridade através de como melhorar a qualidade do meu processo produtivo, por exemplo, lá dentro da minha indústria, dentro da minha fábrica. No varejo, como eu posso ampliar aí a oportunidade de distribuição dos meus produtos aos meus clientes, como eu posso aumentar o meu share, né? A disponibilidade, fazendo com que o meu produto realmente chegue para diversos clientes aí, quebrando a limitação aí de horizontes, através, por exemplo, do e-commerce. Então, a partir de um tema que nós propomos, que foi proposto justamente pelo escritor, é possível
desenvolver a pesquisa aí científica, a pesquisa de campo. Falando aí sobre a questão da tese, ela apresenta o mais alto nível de pesquisa e requer não só a exposição e explicação do material coletado, que foi coletado através de pesquisa de campo, através de pesquisa bibliográfica também, tá, gente? Mas também principalmente na análise e na interpretação dos dados. Muitos alunos apresentam às vezes as suas teses e têm uma certa dificuldade em relação à apresentação desses dados, a apresentação do que foi coletado. Por exemplo, em uma pesquisa, onde eu posso fazer uma pesquisa fechada, sim ou não? Por exemplo, para o meu pesquisado, durante essa entrevista, eu posso apresentar através de gráficos, defendendo realmente o que foi adquirido, as respostas que foram adquiridas durante o processo da pesquisa. Isso facilita o entendimento e facilita a banca de professores, por exemplo, que vai fazer uma análise, vai analisar aí esse gráfico e vai orientar aquele resultado que está sendo defendido pelo aluno. Então, existe uma grande dificuldade aí por parte do pesquisador também, realmente, a questão de análise e interpretar esses dados que foram coletados. A tese é um trabalho científico que levanta, coloca e soluciona problemas. É importante a gente levar em consideração de uma vez por todas que a tese precisa solucionar problemas. Então, é necessário ter um desenvolvimento, um problema proposto dentro dessa pesquisa e é necessário que realmente nós apresentamos os resultados dessa pesquisa e aonde chegamos. Argumenta e apresenta as razões baseadas nas evidências dos fatos com o objetivo de provar se a hipótese ou as hipóteses levantadas e apresentadas são verdadeiras ou falsas. Então, durante lá a nossa estrutura, nós vamos falar de estrutura de tese hoje, durante lá a nossa estrutura nós temos lá o desenvolvimento, o problema de pesquisa e existem aí os objetivos e as possíveis hipóteses de solução desse problema. E aí a gente, através do que foi realmente pesquisado, você vai constatar se alguma das hipóteses que foram levantadas por você lá na introdução realmente é verdadeira ou não. Não é verdadeira. Através de pesquisa nós verificamos que a solução, o resultado é outro e não é esse. Vamos dar aqui um exemplo bem simples. Como aumentar aí a minha estrutura de vendas, como maximizar as vendas, o meu volume de vendas e ampliar o meu market share, por exemplo. E aí eu coloco entre as hipóteses a desenvolver aí a motivação dos meus colaboradores. Lembrando que hipóteses, tá, gente, são aí baseados em verdades, em pesquisas de autores que já desenvolveram o mesmo tema. Tá? Eu não vou levantar hipóteses dedutivas que vêm na minha cabeça, não. As hipóteses, elas precisam ser comprovadas por autores que já pesquisaram algo semelhante sobre o seu tema. Isso que fica legal, porque pode ser que você levantou uma hipótese e aí você vem comprovar que realmente aquela hipótese não deu certo para o seu trabalho. Isso é muito bacana, né? Então, você pode verificar diversas hipóteses para você aumentar e maximizar as suas vendas, aumentar o seu market share e verificar que nenhuma dessas hipóteses realmente foram verdadeiras. Comprovar através dos seus resultados, através da sua pesquisa, que você chegou em um outro resultado, né, dentro dessa sua tese. Isso que é muito bacana dentro de um trabalho científico. Você comprovar e verificar uma nova alternativa de solução que foi pesquisada por você. Olha lá, objetivo de tese, vamos falar rapidamente sobre isso aqui, a obtenção de um título acadêmico, mestrado, doutorado, sei lá, enfim, né? Além de adquirir novos conhecimentos e colaborar para a solução do problema que foi proposto por você. A tese deve ser um estudo exaustivo da literatura científica, diretamente relacionado com o tema escolhido e contribui para o enriquecimento do saber no âmbito do assunto nela focalizado. Então, assim, gente, a tese ela é um dos trabalhos mais amplos que existe
aí em relação ao trabalho acadêmico, mais completos, mas isso é legal, porque você consegue realmente defender a proposta, defender o que foi pesquisado por você e essa causa aí da solução do seu problema. Olha lá, gente, vou falar um pouquinho sobre a questão da estrutura aqui do nosso tema, a estrutura do tema proposto. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem lá as preliminares, né, que é a parte inicial lá da nossa pesquisa, da nossa estrutura. E já vamos pular para o corpo da tese. No corpo da tese eu tenho lá a introdução. E dentro da introdução eu tenho lá a definição do tema. Tá? Eu tenho... Bom, a definição do tema é a ideia central do trabalho, né, que deve ser disposta, principalmente de modo claro, né, preciso, direto, enfim. Depois, lá dentro da introdução, eu tenho a delimitação, a definição do tema que nós falamos, a delimitação, que no caso em que o tema é apresentado como um problema, uma indagação, né, pode-se, na introdução, você levantar uma ou mais questões que, no caso, a resposta vai ser explicitada no decorrer da sua exposição. Tá? Na delimitação, ela vai estabelecer um limite, tá, em relação ao assunto, para ele não ser amplo demais, para ele não ser extenso demais, e aí às vezes você perde o foco. Em relação à justificativa da escolha, gente, é importante você justificar essa escolha, tá? Porque ela deve dar uma ênfase maior em focar um ou mais dos seguintes aspectos em relação, por exemplo, à relevância do estudo para a ciência. Tá? Então você vai pesquisar isso deve ser relevante para a ciência, isso deve contribuir para a ciência. Você vai esclarecer alguns aspectos aí obscuros que não são bem definidos, não são muito claros. Você vai complementar aí alguns estudos anteriores, agregando, enriquecendo para o processo científico. Você vai contribuir para a solução de problemas. Tá? Então, a justificativa pode ser aí para essa linha. Olha lá, gente, na formulação dos objetivos, você precisa definir com precisão o que visa com o seu trabalho sobre os dois aspectos, dos objetivos gerais e objetivos específicos. Como o próprio nome diz, o que é geral deve ser amplo e o específico vai ser bem num âmbito assim mais concreto, mais focado. Vamos tentar definir isso daqui. O objetivo geral, ele representa a ideia central que serve, né, no estudo proposto de fenômenos e, no caso, por exemplo, eventos particulares. Ele vai estar ligado, por exemplo, à compreensão geral do todo do que foi proposto lá no problema de pesquisa e vai vincular a própria significação da tese, por exemplo, que você se propõe a defender, se propõe a explanar. Ela é uma visão mais ampla. Tá? E o objetivo específico ele vai ser mais focado. Ele vai compreender, por exemplo, etapas intermediárias sobre aspectos instrumentais que permitem atingir o objetivo geral. Então, para que eu consiga atingir aquele objetivo geral proposto, eu preciso eu preciso focar em objetivos específicos. Aí fica legal para a gente saber aí, a questão dos objetivos da tese. A definição de termos. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de definição de termos, ela trata de esclarecer os termos ou conceitos que são utilizados, né, dando uma definição correta, um ponto de vista que foi adotado pela minha pesquisa. E olha lá, gente, se um autor ele não encontra uma terminologia apropriada, tá, que deve ser apresentado aí, fica mais difícil, fica um pouco mais complicado realmente a gente fazer esse tipo de análise. Então é preciso realmente que faça através da pesquisa realmente a gente chega no esclarecimento desses termos que foram propostos lá pela minha tese. E, por fim, a indicação da metodologia. Qual a metodologia? A exposição dos métodos de abordagem, dos procedimentos e as técnicas que foram utilizadas através da sua pesquisa. Tá? Pesquisa bibliográfica, foi pesquisa de campo, enfim. Como que você realmente desenvolveu aí esse tipo de metodologia. A segunda parte da nossa tese, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da revisão da literatura. E a revisão da literatura, ela
consiste em uma síntese um pouco mais completa referente ao trabalho de dados que são assim pertinentes ao tema que foi proposto. Mas assim, dentro de uma sequência lógica. Então você vai, através dessa pesquisa que foi baseada no tema da sua aula, você vai desenvolver aí a revisão da literatura. Você vai verificar sobre a questão da metodologia, procedimentos metodológicos. E aí vem formulação do problema, os procedimentos metodológicos. Aí você vai verificar lá, enfim, as diversas bases de dados da sua metodologia. Construção de argumentos. Então, assim, a técnica para expor argumentos, para você desenrolar na tese. A gente pode definir aí 3 tipos de técnicas de argumentação. E podemos depois falar numa próxima aula, caso venha as dúvidas. Uma oposição por progressão, por oposição, por progressão e por cronologia, dentro desses argumentos aí da sua tese. E a apresentação, análise e interpretação de dados desse seu trabalho, porque após a pesquisa é aquilo que eu falei dentro da proposta da tese. É preciso ter uma estrutura muito bem adequada realmente para você fazer uma boa apresentação, uma boa análise e principalmente para você apresentar esses dados de forma crítica. E por fim, a conclusão. As conclusões realmente para você deixar muito bem claro para o leitor qual é a tese que você defende, qual foi a resposta, qual foi o lado encontrado realmente das pesquisas que você propôs. E por fim, é importante você também deixar muito bem estruturada a parte referencial. E lá vai ter o apêndice, os anexos, glossário, não obrigatório, mas às vezes é necessário, e a bibliografia que foi utilizada no seu trabalho. Pessoal, quem gostou, inscreva-se no canal, tem o nosso canal lá sobre mentoria acadêmica, comente, compartilhe se você gostou, deixa lá o seu recado e sugestão aí para próximas aulas futuras. Eu fico por aqui, eu sou o professor Ronaldo Arruda e até a próxima aula. Um grande abraço para você, até mais, tchau, tchau!